Augustão, o nosso promotor Lincoln Garcia está aí para falar com a gente? Se está aí para falar com a gente, vamos colocá-lo no ar, porque temos muita coisa para saber a respeito da Operação Sequaz. Vamos lá. No ar, tela dividida, Rei. Muito bem. Boa noite, promotor Lincoln Garcia. É um prazer conversar com o senhor. Acompanhamos o seu trabalho, louvamos a sua coragem, o seu destemor. Sabemos que o senhor deve ter uma vida não muito fácil, em razão das escolhas que fez, mas me parece que o seu espírito público consegue superar isso tudo e até mesmo as dificuldades pelas quais o senhor passa. É um prazer falar com o senhor. Boa noite, é um prazer falar com você também e seus ouvintes, Reinaldo. Muito bem. Promotor, eu queria que o senhor reconstituísse para a gente como e quando se deu o alerta, e depois nós vamos falar que essa operação, o Moro é um dos alvos, e não estou minimizando, né? Evidentemente o senador da República é um alvo importante. Mas como e quando o senador Sérgio Moro ficou sabendo que ele era um alvo do PCC, dessa arquitetura criminosa do PCC, e que papel o senhor teve nisso, o Ministério Público de São Paulo teve nisso? Bom, o Ministério Público de São Paulo, através do GAECO, do qual inclusive eu participo, nós fizemos o pedido da remoção, não só do Marcola, mas toda a liderança do PCC, para o Sistema Penitenciário Federal no final de 2018. E, efetivamente, esses criminosos foram removidos no início de fevereiro de 2019 para o Sistema Penitenciário Federal. Ali já houve uma série de planos que foram desencadeados, por exemplo, um plano de resgate, que simplesmente mudou-se aqui de Presidente Venceslau II, onde estava a cúpula, para o Sistema Penitenciário Federal. Nós avisamos, inclusive, o próprio DEPEN, né, então o Departamento Penitenciário Nacional, que havia esse plano, inclusive, para o resgate do Marcola em Brasília. E, aliado a esse plano, havia também outras situações de retaliação pela remoção. A primeira delas seria o meu assassinato, né, que eu deveria ser morto, assim que essas lideranças realmente fossem efetivamente removidas, até porque eles não acreditavam que seriam, ao final, removidos de São Paulo, né, porque aqui ficaram aí desde 2006 sem serem tocados. Pois bem, em função disso, Reinaldo, nós temos aqui no GAECO várias investigações em andamento, inclusive para minha própria segurança, evidentemente. Um dos setores que nós investigamos aqui, eles denominam de sintonia restrita. O que é a sintonia restrita? Eu chamo de Departamento de Homicídios e Atentados do PCC. Na verdade, eles destacaram esse setor, colocaram lá criminosos que têm experiência aí no manuseio de explosivo, de armamento de grosso calibre, normalmente são indivíduos ligados a roubos, né, grandes roubos, apenas para ficar no stand-by, aguardando alguma determinação da cúpula para resgate ou para atentado contra agentes públicos e autoridades. Esse é o setor restrito do PCC. E nessas investigações, nós tivemos indícios de que havia, além do plano de resgate, que efetivamente foi comprovado, inclusive pela Polícia Federal e pelo DEPEN, através da Operação Anjos da Guarda, que foi deflagrada aí em meados de agosto de 2022, se não me falha a memória, onde iriam resgatar o Marcola de Porto Velho. Além disso aí, a gente verificou, né, que havia também um suposto plano B. O que seria o plano B? O plano A é o resgate, o plano B seria esses atentados. E os indícios indicavam que haveria autoridades envolvidas, uma delas seria eu, evidentemente, e nós precisávamos descobrir quem eram as outras. E uma testemunha protegida, que já era testemunha nossa aqui em outro processo do Ministério Público, uma testemunha, inclusive, muito importante para a facção, ela está correndo risco de vida, está sob proteção do programa de proteção. Pertencia à facção. Exato, pertencia à cúpula da facção, ela não foi um integrante qualquer, né? Então ele acabou sendo decretado a morte também, e ele recebeu essa informação de que havia um plano para me matar, havia um plano também para sequestrar ou matar outras autoridades.
E ele teria ouvido, através de alguém, né, da facção que ainda era leal a ele, que essa autoridade seria o ministro Moro, o ex-ministro Moro, né? E passou essas informações para nós reduzimos a termo. Evidentemente não posso revelar a identidade, está sob proteção. E aí, com outros elementos que nós tínhamos de convicção, comuniquei o procurador-geral e levamos o caso até a cúpula da Polícia Federal em Brasília, isso no final de janeiro de 2023. Inclusive, no dia 30 de janeiro... Levamos, o senhor estava com quem? Estava eu e o procurador-geral, doutor Mário Sarrugo, né, Mário Luiz Sarrugo. Nós estivemos em Brasília, eu acompanhei o procurador-geral. Primeiro nós fizemos uma reunião com o ex-ministro Moro e com a sua esposa, porque evidentemente eles precisavam ser comunicados da existência desse plano, e fomos nós primeiro comunicar e depois levar isso ao conhecimento da Polícia Federal. Foi essa a nossa ação. Depois da reunião com o Moro, pedimos inclusive para que guardasse sigilo, evidentemente, porque senão poderia atrapalhar essas investigações. Nós ali, eu mesmo assumi um compromisso com o ex-ministro e atual senador, de que em 3 meses nós levaríamos a cabo essa investigação junto com a Polícia Federal. Inclusive, se a Polícia Federal não o fizesse, eu faria pelo Ministério Público, no próprio GAECO, mas levamos a representação na mesma data, dia 30 de janeiro, para a Polícia Federal, para a cúpula da Polícia Federal em Brasília, e no dia 2 ou 3 de fevereiro, o inquérito político, com base no requerimento do Ministério Público, assinado por mim, inclusive, né, na delegacia, aliás, na Polícia Federal de Curitiba, por conta do domicílio, né, oficial do Moro, dos seus familiares, serem naquela cidade. Então, foi nessa data que começou aí a investigação da Polícia Federal, que eu diria que foi uma investigação em conjunto com o Ministério Público. Nós acompanhamos, Reinaldo, para e passo, desde a instauração do inquérito, contatos diários com o delegado Dr. Martin, né, que é uma pessoa, inclusive, da minha maior absoluta confiança, já trabalhamos juntos no passado, é o delegado titular da delegacia de Cascavel, no Paraná, e ele foi, inclusive, o delegado que atuou no caso da Anjos da Guarda. Portanto, era a pessoa realmente que deveria atuar nesse caso, segundo a direção da PF.